Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Vamos lá, Salmo 126. Nós vamos ler o 126. E vamos ler o 137. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Acharam Salmo 126? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que vai andando adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Que salmo extraordinário. Vamos no 37 agora? Salmo 37. Tudo bem? Junto aos rios de Babilônia, olha isso aqui. Aqui tem uma chave do que eu vou pregar hoje. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos. Sim, choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos queriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Até aqui, legal. Espírito Santo, fala conosco, queremos ouvir a sua voz, amém. Eu quero a sua atenção, mas eu quero duas coisas de você. Eu quero a sua reação. Por que eu quero a sua reação? Porque a igreja, quando ela reage, ela arranca do altar mensagens. E como que uma igreja reage? Glória a Deus, aleluia, batendo, ó, cadê o eta aí? Quem falou eta aí? Aí, ó, tem um eta aqui, ó. Quando a igreja reage, ela vai experimentar níveis maiores. Irmãos, são 27 anos pastoreando, 12 anos neste lugar, 12 anos neste lugar, escute isso aqui. Todas as vezes que experimentamos níveis altíssimos, foi por causa de uma reação. A gente pega a história da Sunamita, a Sulamita era de Salomão. A Sunamita, lá de Sunem.
A Bíblia vai dizer que o marido era de idade avançada. O texto não é clássico, não fala de forma categórica, mas os historiadores vão afirmar que ela era estéril. Ela dá luz pela fé de quem? Pela fé do profeta. Tanto é que quando o menino morreu, quando ela foi diante do profeta, ela disse: por que você mentiu a tua serva? Porque ela acreditava, piamente sabia que ela tinha experimentado um milagre por causa da fé do profeta. Ela até disse assim, quando o profeta disse: o que você precisa? Ela disse assim: eu habito no meio do meu povo. O profeta insistiu, profetizou e disse: daqui a 1 ano você vai dar luz. Ela deu a luz, só que depois o menino morreu trabalhando com o pai. O sol forte, acabou de ir a óbito entre as pernas da mãe. Aí o menino vai ressuscitar. Ele ressuscitou através da fé do profeta? Não, através da fé dela. Então, se você não reagir à tua fé, se você não manifestar o teu glória, o teu aleluia, você vai ser abençoado? Vai, porque Deus é bom. Agora, num glória, num aleluia, tem uma porção maior. E vocês sabem como que o pastor Ricardo prega. Eu não fico pedindo, dá glória, eu não faço isso. Às vezes eu peço para falar por irmão, que é uma forma de você gravar e assimilar melhor aquilo que eu estou pregando. Você precisa reagir, você precisa se conectar. Eu tenho aqui uma chave que vai mudar a história da sua vida. Eu tenho aqui uma palavra que vai provocar esses próximos 50 dias, 40 dias, uma explosão de avivamento, de prosperidade, de milagre na tua vida. Vai garantir o teu 2026, e independentemente de onde você estiver e o que você estiver fazendo, se for em Deus, você vai experimentar algo, resultado desta manhã profética. Pensa comigo, os 2 salmos falam de lágrimas. Preste atenção, os 2 salmos falam de lágrimas. Uma criança quando nasce, ela já nasce chorando. Ela já nasce chorando. Os 2 salmos aqui falam do exílio babilônico, falam de um período de 70 anos de luta, fala de um período muito difícil. Vamos trazer esse período para cá. Está difícil, sim ou não? Muito difícil. Eu peguei o Uber, o cara com a camisa do Flamengo, entrei no Uber, ele falou assim, eu falei para ele: está animado ou não está, flamenguista? Ele falou: não estou não, já levamos 1-0 do Sport. Eu falei: mas fica tranquilo que vai dar a volta por cima, tem que se animar. Se ficar chorando para os cantos não acontece nada. O cara foi impactado, eu falando do Flamengo. Por quê? Porque ele estava desesperado. Ele saiu do emprego dele 6 da tarde, e ele disse assim: esse mês o meu salário, ele trabalha no aeroporto, na Gol, carregando mala. Ele tinha saído do aeroporto, o dinheiro não deu para manter o mês, e ele abriu o Uber e disse assim: eu só vou voltar para casa quando eu tiver o pedaço de carne, quando eu tiver a feira do final de semana. E ele estava ali chorando e marchando. Aí eu liberei uma palavra para ele. Aí as lágrimas veio, sabe por quê? Porque o ser humano está desesperado. Quer ouvir a verdade? A igreja brasileira está desesperada. Eu rodo esse Brasil pregando, atendendo gente, orando por gente, atendendo vocês. A minha segunda-feira aqui praticamente vai ser o dia todo atendendo. Atendendo quem? Os que choram. Lágrima nos olhos. Dificuldade. Se não é a questão do dinheiro, é com filho. Se não é com filho, é uma questão de saúde.
Se não é questão de saúde, é uma crise existencial. O tempo passou, a pessoa já viveu uma série de coisas, já teve muitas experiências acadêmicas, até espirituais, até ministeriais, familiares. Mesmo assim a pessoa se sente perdida dentro do próprio propósito. Há um choro, há uma luta, há uma dor, há um desespero. A humanidade clama. Ao mesmo tempo que o homem é valentão, ele pede água, ele pede arrego. Olha só o que está acontecendo com Maduro. Ele vai e dá o grito dele. Aí dali a pouco vem uma pressão, ele pede paz. É assim ou não é? Porque não tem ninguém melhor do que ninguém nessa vida. Grandes e pequenos, senhores e servos, reis e escravos, pastores e ovelhas, pais e filhos, patrão e funcionário estão chorando. Aí você diz, pastor, é agora? Não, não é agora, senhores. Não é agora, senhoras. Desde quando eu me sinto gente, eu estou chorando. A minha vida, boa parte dela é uma vida de lágrimas. Você não é diferente. Lutas que nós passamos, dificuldades que nós encaramos. Está tudo indo muito bem, de repente, alguém adoece. É oração, é jejum, me unja com óleo. Está indo tudo muito bem, eu tenho lá 100, 200, 300, é o meu capital de giro, dali a pouco vem, acontece algo, tudo aquilo vai embora, você tem que se virar para poupar novamente, você tem que economizar. A vida não é fácil, mas eu venho como profeta na comemoração de 12 anos desta igreja, ao mesmo tempo que ela não é fácil, aleluia, ela não é difícil, porque Deus é fiel. O exílio foi muito difícil. Agora, por que nós choramos? Por causa do pecado. Por que tem lágrima? Por causa do pecado. Isso é tão violento que a Bíblia diz que quando nós recebermos um corpo incorruptível e formos arrebatados em glória para vivermos eternamente com Ele, pastor Adriana, a Bíblia diz, e dos teus olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Lágrimas é resultado também do pecado, não só da dor. Você pega a experiência de Ezequiel, você vai para o Vale dos Ossos Secos, você pega a experiência de Jeremias, você vai para o oleiro mexendo no barro, você pega a experiência de Daniel, você vai para a cova dos leões, você pega a história de Oséias, você vai para a praça e vê ele tendo que casar com uma prostituta. Você pega a história dos profetas menores e maiores, você vai ver que são histórias de lágrimas, de dores. O livro de Lamentações, ele é considerado o livro das lágrimas, o profeta que chora. Agora, por que veio esse choro? Por que veio essa dor? Em toda a história, o texto diz assim: porque fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Deus pesa a mão? Não, Deus não pesa a mão. Deus tira a mão. E aí nós estamos experimentando dores também por causa do pecado. Dores também por causa que a vida não é fácil. Há uma pressão. Há uma pressão, mas deixa eu vir aqui como profeta te falar algo poderoso. Eu sei que você está debaixo de pressão. Tem gente aqui sendo moída, tem gente aqui sendo destruída, tem gente aqui sendo atropelada, mas é lá, quando coloca a cana no moinho, que nós vamos tomar o caldo de cana, aleluia. É quando coloca a azeitona na prensa, que nós vamos ter o azeite para pizza gostosa. É isso, meus irmãos, é na prensa, é na dor, é na luta que você prevalece e que você vive os melhores dias da sua vida. Não tem para onde correr. 70 anos de exílio, porque eles fizeram o que era mal. Deus permitiu que governantes maus reinassem, liderassem,
e eles estão debaixo de opressão. Vamos trazer agora para o momento do Brasil? A história se repete, sim ou não? Sim, vocês estavam apresentando ali o Joaquim, mas tem a pergunta: Deus, aonde está todo o recurso para a faculdade do Joaquim, para a comida do Joaquim, para a roupinha do Joaquim? A vida é uma pressão, a gente já nasce chorando. Salmo 51, se eu não me engano, versículo 5, vai dizer que por causa do pecado dos nossos pais, nós já fomos concebidos em pecado. Carregamos essa marca de dor, de distanciamento de Deus, de vale, de luta, de adversidade. Eu me lembro que uma irmã disse assim: pastor, precisamos orar, porque, eu falei, por quê? Qual o motivo? O diabo está furioso. Eu falei, mas alguém aqui já encontrou o diabo? E ele olhou para você e falou: e daí? E aí, Marcos, tudo bem? Rapaz, ó, fica tranquilo, não tem nada contra você, estamos em paz, tá? Afinal, eu até vou te dizer, eu peguei uns 30 dias de férias aí, vou tirar uma onda para lá, e fica à vontade. Você já encontrou? O texto de João 10:10 está falando do falso profeta, mas o diabo também é falso profeta. Então não tem nenhum pecado teologicamente em entender que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é novidade? Luta, dificuldade. Então por que nós temos que orar? Porque tem que orar. Por que eu tenho que orar? Porque tem que orar. Por que eu tenho que orar? Porque eu tenho que orar. Então eu não oro porque o diabo está furioso. Eu oro porque Paulo disse aos Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Eu tenho que orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então às vezes a gente fica, irmãos, querendo endemonizar tudo e querendo fazer as pessoas acreditar que o nosso problema é maior do que o delas. E a gente sempre se comparando e se sentindo o patinho feio e achando que Deus está nos pegando. Não, Deus não está nos pegando. Deus está nos assistindo. E olha o que a Bíblia diz, tanto no Velho como no Novo Testamento: então vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Esse período de 70 anos de exílio foi difícil. Olha os salmos que eu li. Leia novamente na sua casa o 26, 126 e o 137. Salmos de lágrimas, de dores, de desafios, de afrontas, de conflitos. Então você hoje precisa dizer assim, ó: eu não estou sozinho nesta guerra. Toca em quem está do teu lado e diga para ele: você não está sozinho, estamos juntos, estamos juntos. Diga: você tem a tua luta, eu tenho a minha, e nós temos as nossas. Diga para ele. Não tem para onde correr, gente. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos: se recuar, a alma de Deus não terá prazer em você. Deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Sabe, irmãos, o camarada que mais me impactou nesses 27 anos para 28 anos pastoreando e pregando para a igreja, e lembrando esse tempo de cativeiro e de exílio, que a história se repete, sempre eu me embasei mais em Jeremias. Como foi difícil para Jeremias. O camarada carrega uma mensagem, coloca ela para nós o texto lá rapidinho. Ele carrega uma mensagem, aqui uma palhinha para a gente começar a fechar a mensagem. Jeremias 1,12, olha o que Deus tinha dito para ele. Jeremias 1,12. Deus disse assim, ó: eu velo para cumprir com a minha palavra. Isso quer dizer, Jeremias, marcha, profetiza, porque eu sou contigo. Eu te chamei, eu te escolhi. Ele tinha tido uma visão, e aí Deus perguntou para ele sobre a visão, ele contou. E aí Deus falou: sobre esta visão, sobre esta palavra que eu dei a você, sobre a tua profecia, eu vou velar, eu vou cumprir, eu vou te usar, eu vou ser contigo. Aí ele saiu, e aí aconteceu dois fatos. Por um lado, ele estava um pouco preocupado, porque todo grande profeta, uma bobeira que ele dá, ele começa a negociar com quem não tem negócio. Você precisa aprender isso. Tem gente que não tem negócio,
E não havia negócio. Não tinha como negociar com Nabucodonosor. Ele tinha que profetizar. Para o outro lado, ele está com dozinha do povo. Todo profeta profetiza, pastor, pastora, vive essa fase. Aquele momento que você quer poupar e aquele momento que você quer quebrar o galho. E Deus não poupou nem o filho dele, não vai ser nós que ele vai poupar. Eu estou até pensando teologicamente algumas coisas. Porque a gente acredita muito que a igreja é arrebatada e depois vai vir a grande tribulação. E aí eu tenho pensado muito. Porque Deus não poupou Paulo, Deus não poupou tanta gente. E aí eu estou pensando assim, será que ele vai poupar a gente mesmo? Ou nós vamos ter que encarar essa luta aí? Sabe quando está ruim e vai piorar? Nessa terra é isso. A outra mensagem que eu preguei, comer, beber, prosperar, é resultado de suor, de administração e de semente no altar. Deus cuida dos seus. Agora, o fato dele cuidar dos seus, ele não vai poupar. Você de acordar de manhã e não ter que orar. Você acordar de manhã e não ter que se santificar. Você acordar de manhã e não ter que viver a vida. Ele não vai quebrar esse galho. E o Jeremias queria, nós queremos. Pode ver, observa os assuntos da nossa pauta. Agora é sério, irmãos, é sério isso aqui. Cada um aqui tem uma pauta semanal. Agora eu não estou falando dos seus afazeres, eu estou falando do que você carrega. Cada um aqui tem uma pauta, cada um aqui tem uma mensagem de esperança. Seja no tete a tete, depois do culto eu te dou ela, seja aqui do altar, seja numa célula, seja numa live, seja num vídeo, seja numa oração por alguém. Todo mundo tem uma pauta. Observa, e você vai chegar à conclusão que provavelmente, não vou generalizar, porque sempre tem 7 mil que não se dobra. Provavelmente na tua pauta, aquilo que você pega pesado com alguém, ou com geral, tem alguém que você alivia. Ou é para o marido, ou é para um filho, ou é para o vizinho, ou é para o amiguinho, ou é para quem pode te arrumar um dinheiro, ou é para alguém que pode quebrar um galho. Em algum momento você vai e negocia. O que é inegociável? Jeremias pegou esse caminho. Olha o que Deus disse para ele. Deus está trazendo a igreja de volta. Hoje, irmão, se tem uma preocupação que eu não estou tendo, obrigado, Jesus. Agora, nesse tempo, e não é muito tempo não, é pouco tempo, é poucos dias, mas nesse tempo, se tem uma preocupação que eu não estou tendo aqui neste lugar, é de ter milhares de pessoas, igreja lotada. É um tempo que eu não estou preocupado com isso. É um tempo que eu estou preocupado em ver a casa justa, a casa arrumada. Não é perfeição, mas esse é aperfeiçoando. Quer dizer, o próximo ano vai ser melhor do que esse. O próximo culto vai ser melhor do que esse. Coloca lá para nós Jeremias 7:16. Olha o que Deus diz para ele. E aí que está. Bom, eu vou me expor na tentativa de te expor. Não em público, mas dentro de você. Para ver se há uma cura agora, aí agora. Eu me deparei em Deus dizendo assim: você carrega algo, você tem uma chamada, mas você está negociando aqui, negociando ali. Você está sendo moralista aqui, você se tornou um legalista. Você está batendo aqui, batendo ali, mas tem um rabo preso aqui, tem um rolo ali, tem algo acontecendo ali. Deus sabe, eu sei quem você é. Eu sei quem você é. E aí Deus diz assim: não vou te responder. Então tem coisas aqui que você está desesperado para que aconteça. Você está perdendo noite de sono, você está gastando dinheiro, você está queimando neurônios, você está louco, varrido, doido, desesperado. Vai acontecer. E Deus está dizendo assim, ó: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei.
Deus estava dizendo assim: eu não vou tratar só com o povo, Jeremias, eu vou tratar com você. É isso que está acontecendo com a igreja brasileira. A igreja brasileira pregou demais do púlpito, cantou demais do púlpito, denunciando o pecado, pegando no pé do povo. E agora Deus está dizendo: eu vou tratar com o povo, mas vou tratar com o altar também, independentemente da denominação, independentemente de quem é o reverendo, o apóstolo, quantos anos de ministério, eu vou tratar. E Deus sabe como tratar. Não vai ser do teu jeito, não vai ser do meu, é do jeito dele. Ele sabe qual é a pomada, ele sabe qual é o remédio, ele sabe qual é o creme, ele sabe qual é a tua ferida, ele sabe qual é cada igreja, cada cidade, mas ele está tratando. Você quer ver um exemplo? Deus não está enviando tufão no Paraná, mas que o orgulho do paranaense, a soberba do curitibano, a soberba do maringaense, a soberba do londrinense, um povo que não gosta de igreja, um povo que se distanciou de culto, um povo que vem uma vez por mês na igreja, um povo que só quer estar na sua conveniência. Deus está dizendo: eu não vou soprar o vento, mas eu também não vou impedir do vento partir. É Deus tirando a mão e Deus está assistindo. Terça-feira provavelmente eu vou sair de madrugada e vou lá para a cidade, levar uma água, levar uma comida. Um pastor me ligou de outra denominação: Ricardo, você pode me ajudar? Não posso. Junta aí a tua igreja, a tua denominação, e vai lá e reconstrua a tua igreja. Nós temos uma quadrangular que foi varrida, então eu vou pegar um pouquinho que eu tenho, juntar com tudo que nós temos no Paraná, e vamos para lá junto com o pastor Marcos, e vamos reconstruir aquela cidade, aquela igreja. Só que nós não precisamos de estar passando por algumas coisas. Então tem hora que Deus tira a mão. Mas eu cheguei a uma conclusão e eu não posso deixar de falar. Tem hora que Ele também coloca a mão. E tem hora que Ele sopra. E tem hora que não tem chororô. É tempo de dor. É tempo de lágrimas. Eu estava dentro do avião, uma criança chorando. Eu nunca vi uma criança chorar tão desesperada dentro do avião. E a mãe dizia: para. Eu acredito que a mãe falou de São Paulo até Londrina umas 500 vezes: para. Não paro. E aquele desespero. Aí ela foi ficando envergonhada, não tinha muita gente no voo, domingão. Aí ela disse assim: eu fico com uma vergonha, moço. Eu falei: não fica não, eu também sou pai, tenho uma menina de 6. Eu nunca vi ela fazendo isso aqui não, mas ela também faz algumas coisinhas, não é fácil não. Aí eu falei: e cadê o teu esposo? Cadê o pai da criança? Ele mora no Rio. A gente teve um caso e nasceu. E aí a gente namora. A gente não casou, não queremos casar, estamos namorando. Aí toda vez que eu vou para lá para namorar com ele, eu levo a filha para ele ver. Você entendeu? É um desespero que nós estamos vivendo. Coloca Jeremias, eu vou caminhar para terminar aqui. Coloca Jeremias, se fica sem dormir, apaga um pouquinho a memória. 7 ou 16, agora 11, 14, coloca lá, 11, 14. Deus falou a mesma coisa, sabe por quê? Porque o profeta não parou. Então escute isso aqui. O profeta continuou, Deus falou: para, ele não parou. Porque o não de Deus não é para reprovar. O não de Deus é para aplaudir a tua lágrima. Você nunca ouviu essa frase? O não de Deus é para aplaudir a tua lágrima. Tá chorando porque se eu cantasse eu seria um soberba. Por isso que Deus não deu. Conhece essa? Tá chorando porque você como é que é? Tudo está passando e mandou te dizer. Ele está cuidando. Diga aí para o teu irmão: ele está cuidando, está cuidando. Continua chorando. Continua chorando. Continua chorando, faz parte. Deus disse para ele: não.
Então escute isso aqui, ó. O não era para reprovar, não era para matar Jeremias. O não era para revelar o caráter de Deus. Quando um pai diz não é para reprovar. Ele quer o bem do filho, mas ele diz não. Ele está dizendo assim para o filho: eu vou te revelar o verdadeiro sentido da vida. Eu vou te mostrar como a vida é. Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, não é no dia que você quer. Deus tem algo para você. O teu pai já passou por isso. É ou não é, gente? E foi nessa reprovação de Deus que Jeremias não parou. E como ele não parou, ele marchou. Sabe por quê, irmãos? Aqui está a revelação da mensagem no aniversário desta igreja. O Salmo 126 fala de lágrimas, pastor Beto, pastora Jennifer. O Salmo 137 fala de lágrimas. Mas o Salmo 137 fala de um grupo que sentou. Deixa eu pegar essa cadeira aqui, tira aqui um pouquinho. Um grupo que sentou, guardou a sua harpa, parou de tocar e decidiu chorar sentado. É aqui que você vai definitivamente viver os melhores dias da sua vida, porque o Salmo 137 fala que eles pegaram a harpa, pararam as músicas, pararam tudo, eles desanimaram, sentaram e ficaram chorando. E o Salmo 126 fala de um grupo que no meio da dor, no meio das lágrimas, não sentou. Ele continuou correndo, andando, marchando. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O choro da vitória é quando você marcha. A decisão é tua. Nesse final de ano 2026, até a volta de Jesus, a decisão é tua. Você vai chorar sentado, lamentando, reclamando, murmurando, ou você vai chorar marchando, porque foi nessa marcha de Jeremias que ele não parou, e que Deus disse para ele: já que você não parou, então eu vou me revelar. Pregue para este povo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Prega mais uma mensagem, Jeremias. Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Prega mais uma mensagem, Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Prega mais uma mensagem, Jeremias. Agora, a melhor de todas: eu sei muito bem o pensamento que eu tenho a respeito de vós. Não é um pensamento de sofrimento, não é um pensamento de miséria, não é um pensamento de pecado, não é um pensamento errado, é um pensamento bom, para te dar o fim que você espera. Que fim é esse, irmãos? Passar a eternidade com Jesus na glória. Que fim é esse? Terminar o ano de cabeça levantada, marchando. Ei, são 27 anos marchando. Eu nunca fiquei sentado chorando e lamentando. São 12 anos aqui, com sol, com chuva, com muito, com pouco, sempre dando um piquezinho, sempre caminhando, sempre perseverando. Nós vamos viver o maior avivamento desta igreja. Nós vamos viver o maior crescimento desta cidade. Se coloca em pé no poder do nome de Jesus. Quem cuida de você não dorme. Levante as mãos para Jesus. Levanta. Tem muita gente que te ama.